que eu tenho certeza que essas revelações que Deus me concedeu, Ele me deu para entregar a vocês, para construir a fé de cada um, abrir os olhos e fazer você, a partir de hoje, ser uma pessoa vitoriosa. Eu não acredito que o Senhor Jesus não faça hoje as mesmas coisas que fazia no passado, porque a Bíblia Sagrada diz dessa maneira, não porque alguém tenha me dito. A Escritura diz que Ele é o mesmo hoje, como foi ontem, e o será para sempre. Quem é o mesmo faz as mesmas coisas, ensina as mesmas lições, atende do mesmo modo que atendia no passado. E este assunto de preceitos que vamos ver, ocorreu na minha vida no início do mês de abril, e isso mudou de 2008, e mudou a minha vida muito, porque mesmo sendo Jesus, desde os meus 6 anos de idade, do ano de 53, eu não entendia o que é que significava os preceitos. Lia na Bíblia e parecia que preceito, mandamento, estatuto, juízo, essas coisas, era tudo assim, mesma coisa, e não tinha muita importância. Mas aí Deus me levou a fazer um estudo e meus olhos se abriram. E eu quero fazer esse estudo com você, quero que você veja a importância dos preceitos. Preceito é regra, é norma, é ordenança. Nós temos que ter o juízo de entender o que o Senhor Deus colocou como norma, como regra, e cumprir. E eu espero que esse culto aqui ajude você e que a partir dele você saia para vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos começar no livro do Gênesis, capítulo 26, começando o versículo 1 até o 5. Aqui nós vamos encontrar o filho de Abraão, Isaque, por causa de uma fome, se dirigindo ao Egito, e Deus o parou na terra dos filisteus em Gerar. Está escrito assim, Gênesis 26, de 1 a 5. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui nós temos uma intervenção especial de Deus a uma família que poderia ser destruída lá no Egito. O pai dele quase teve um problema muito sério, no mínimo perderia a mulher se Deus não tivesse intervido. Aqui Isaque está seguindo o mesmo caminho do pai, porque havia fome na terra e ele estava indo buscar lugar melhor para se viver. Deus o parou e disse: não faça isso, fica aqui. E então Deus fez uma série de promessas a ele, e no versículo 5 o Senhor Deus diz assim, que estava fazendo com ele. Por quê essas promessas? Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu sempre preguei que nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, guardar o mandado, o mandamento do Senhor. Preceitos eu não entendia, como eu já disse, estatutos e leis eu pregava. Aí eu disse, eu entendi, mas isso é importante, guardar os preceitos, as normas. Nós não podemos fazer a coisa de qualquer maneira na casa de Deus. Há regras, e muitas pessoas, sem entender, estão deixando as regras de Deus e pegando as regras dos homens. Por exemplo, um preceito. Jesus disse: vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus.
Depois ele disse que nós devemos ir ao Pai em nome dele, tudo que pedirdes em meu nome. Ora, esse é o preceito bíblico. Se vai ao Pai em nome de Jesus. Aí uma pessoa inventou, outros aceitaram e começaram a fazer orações em nome de pessoas que serviram a Deus ou que foram injustiçadas por causa da religião e achando que essas pessoas têm uma posição melhor diante de Deus. Isso é preceito humano que estraga tudo. Você não encontra uma vez na Bíblia Sagrada que você deve fazer oração pedindo a São Pedro, à própria Virgem Maria, que intervém ao Pai em favor de uma pessoa. Se fosse para fazer isso, Deus teria colocado essa regra na Bíblia. Não colocou para a gente não usar. Mas a pessoa que não presta atenção, que temos que viver segundo os preceitos, as regras, ela invoca uma outra pessoa que já morreu, invoca a Virgem Maria, por exemplo, e pede, fala com teu filho, que ele fala com o Pai, e o Pai atende. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Por exemplo, hoje eu sirvo a Deus. Você pode chegar aqui e me pedir oração. Eu estou no meu ministério, eu faço uma oração ao Pai em nome de Jesus e o Pai atende. Vai chegar o dia que eu não vou estar aqui nem você. A vida é assim, eu era pequeno, meu pai era novo. Meu pai morreu com 88 anos. Um dia também eu vou, não sei se vai ser com 88, com 78, 68, 58 não dá que eu já passei. Com 98, com 108, com 188, sei lá, um dia eu vou, como você vai também. Aí vamos supor que eu vou e você fique aqui. Eu estou passando mal, sempre o missionário olha por mim, eu vou fazer uma oração missionário. Aí você se concentra todo e diz, São R.R. Soares. Se eu ouvisse isso e pudesse, eu vinha aqui e ia dar um cascudo em você, ou então virar o seu traseiro e para de besteira, quer dizer, mas eu não vou ouvir, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Quem morreu não sabe o que acontece aqui. Não, os anjos, os santos estão lá no céu me olhando aqui, não estão olhando não, estão vendo você não, isso é mentira. A Bíblia Sagrada não fala isso. Então alguém inventou, e quantas milhões de pessoas fazem isso diariamente? Ora, se eu sou ensinado a orar ao Pai em nome de Jesus e não oro, eu tento orar ao Pai em nome de alguém, o Pai não vai quebrar a palavra dele. Essa oração não vai a Deus, vai ao inimigo. Isso é coisa séria. O Abraão entendeu há 4.000 anos, e o que ele fez? Ele guardou os preceitos de Deus. Se nós quisermos ter sucesso na vida, temos de guardar os preceitos de Deus. O missionário Soares, e os preceitos de Deus, como é que eles são? Vamos para o Salmo de número 19, versículo 8. Aqui está escrito da seguinte maneira: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Preste atenção nessa palavra de Deus. Não tem um preceito de Deus que seja torto, que faça curva. Todos eles são retos. Aí no mundo dizem, as pessoas falam, que os fins justificam os meios. Não, isso é mentira. O fim nunca justifica o meio. Nós temos que fazer a coisa certa, não temos que fazer curva. Se alguém lhe ensinar um preceito dizendo que é de Deus, e ele tem curva, não é reto, não é claro, pule fora que esse barco está minando água e vai afundar. Os preceitos, ao nome de Deus, são retas, não tem nada de errado neles. Agora, eles estão na palavra. Qualquer preceito novo, recuse. Tudo que tinha que ser velado está aqui. Os preceitos de Deus são retos e fazem mais, eles alegram o coração. Então um preceito de Deus, ele pode fazer você na hora ter que deixar algo que lhe dava prazer ou lucro, mas o seu coração fica alegre e você deixa. Eu conto de um caso que, por ser capixaba, nessa região que eu nasci, se usa comer muito chouriço. O que é o chouriço? O chouriço é o sangue do porco, que é
misturado com ervas ali, com cebolinha, essas coisas, salsa, e se cozinha aquilo ali. Eu era louco por isso. Eu não sabia que a Bíblia Sagrada proibia comer o sangue. A igreja que eu pertencia nunca ensinou isso. Uma vez nós estávamos na igreja, no escritório da igreja que eu pertencia agora, no Rio de Janeiro, onde eu fui morar, e estavam conversando sobre comidas, e todo mundo falava de uma boa comida. E comida, se você conversar, é uma boa coisa até para abrir assunto. Todo mundo tem um prato que gosta, sabe preparar e tal. E quando chegou a minha vez, disse: olha, eu sou louco por um chouriço. A secretária fez uma cara de nojo. Soares, você come essa coisa? Falei: dona Jane, não vem com seu fanatismo não. Ela: você crê na Bíblia? Eu falei: sim, especialmente no Novo Testamento. Ah, que bom. Você pode abrir em Atos capítulo 15? Posso. E ela então explicou: havia uma controvérsia entre os judeus que se convertiam, que alguns queriam que os gentios também que se convertiam obedecessem os mandamentos de Moisés. Na lei não se podia comer camarão, não se podia comer isso, aquilo, carne de porco, no caso sangue. E por isso que eu disse, especialmente no Novo Testamento, porque hoje nós podemos comer quase tudo. Aí os apóstolos se reuniram em Jerusalém, e quando chegou, ela falou assim: eu queria que você abrisse em Atos capítulo 15, eu perfeitamente falei com ela, esperando que eu ia envergonhar aquilo que para mim era um fanatismo. E ela diz assim: então os apóstolos chegaram à conclusão, e no versículo 28 e 29, eles colocaram o seguinte, dá para você ler? Eu falei: dá. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Disse: então o que você entendeu, Soares? Por favor. Eu entendi que os apóstolos tomaram a decisão de não impor nenhum encargo, a não ser de algumas coisas necessárias. Então vamos ver as coisas, leia devagarinho. Eu li: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O que você entende disso? Eu falei: eu entendo que se a pessoa disser, essa comida aqui é em louvor ao santo tal, ao ídolo tal, eu não posso comer, certo, foi sacrificado, não coma. Leia mais lê mais um pouco, eu li aqui em seguida: e do sangue. Abaixei a cabeça, eu disse: e aí, Soares? Foi: Jesus, me perdoa, eu não sabia que estava no Novo Testamento, nunca mais eu como chouriço. E acabou. Eu gostava. Eu fui ter uma reunião com o pessoal da rede de televisão no Nordeste, cheguei lá, o dono fez um almoço, disse: pastor, fiz duas coisas aqui, uma buchada de bode e uma galinha cabidela, que aqui no sul é galinha ao molho pardo. Eu disse: a galinha eu vou recusar. Por quê? Porque ela vem com sangue, né? E a Bíblia Sagrada proíbe. Ah, é? E a transfusão? A transfusão não, ela dá um respeito pelo sangue da pessoa, do animal, pela vida que foi, ou talvez até por causa de contaminação, ela proíbe, se eu não vou comer, na hora. Quer dizer, na época do chouriço, foi um prejuízo para mim, eu era louco pelo chouriço. Só para a questão assim de entendimento, tem mais duas coisas que se proibiu aqui: e da carne sufocada. Carne sufocada, Deus proíbe que se mate a galinha, o animal, sufocando. Mate-se normalmente, escorre-se o sangue e não se aproveita o sangue. E depois ele fala aqui fornicação, que é a relação sexual de uma pessoa solteira com outra solteira ou casada. O solteiro nunca adultera, ele fornica. Quem adultera é quem tem compromisso matrimonial. Mas a tradução certa dessa palavra é relações sexuais ilícitas. Deus permite natureza com natureza para os casados. Bom, está bem explicado aí. O estômago foi feito para comida, isso que a Bíblia Sagrada fala. Cada coisa para o seu devido lugar. Agora, voltando aqui à lição, nós estamos então aqui no Salmo de número 19, 8, em que os caminhos do Senhor Deus, eles são, nós estamos vendo aqui os preceitos, são retos e alegram o coração. Todo preceito bíblico, põe no seu coração. Na hora que você estudá-lo, conhecê-lo, o seu coração vai se alegrar. Mesmo que ele venha contra a sua vontade, você se alegra. E ainda diz mais aqui: o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O mandamento do homem nunca é puro, ele tem contaminação, que o homem não é puro, só há um que é puro, que é o nosso Deus.
Por melhor coisa que o homem faz, ele tem qualquer coisa ali que machuca. O de Deus não. Ele é puro e ainda faz mais, ele ilumina, ele alumia os olhos, lhe traz entendimento. Então tudo que Deus falar com você pela palavra, Ele vai fazer para você o quê? Vai lhe dar mais entendimento. Continuando nos preceitos aqui. O preceito de Deus, eles, se não forem obedecidos, vamos para o Salmo 89. Acontece algumas coisas. 89, versículo 31 e 32. Está escrito assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Nós cristãos, se nós não guardarmos os preceitos do Senhor, pode ter certeza, nós teremos pena. É preciso que a pessoa entenda que o preceito não é uma opção, guardo ou não guardo. O preceito é condição para você ser aceito por Deus, sem nenhum castigo, sem nenhuma permissão ao inimigo que toque em você. O inimigo ganhou o direito de tocar em Jó. Eu sempre ficava no coração assim, puxa vida, coitado do Jó. Eu achava, não falar para não pecar, que Deus foi um pouquinho mal com Jó. Porque Satanás pediu para tocar nos filhos, na propriedade, Deus deixou tocar no corpo dele. Mas Deus não é mau. Até o dia que eu li Jó 3,25. Ali o Jó explicou que ele foi a causa de Satanás ter tido a permissão para tocar nele. Veja o que Jó escreveu aqui no 3,25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O Senhor Deus deu o preceito que nós temos que crer nele, viver da palavra dele. Não é porque Deus quer puxar a brasa para a sardinha, e a gente que vê assim, de uma cultura idólatra pagã, a gente acha que Deus é aquele será por adoração, que Deus se realiza quando todo mundo fica assim, aleluia, 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 grande ao Senhor. Aí Deus se incha, então na sua bondade, tá, eu curo 2 agora, eu curo mais 2, não vou curar mais não, que eu estou cansado hoje. Não tem nada disso. Quando nós louvamos a Deus, é mais ou menos como nós nos alimentamos. Se nós não nos alimentarmos, o corpo fica fraco. Então nós temos que mastigar, dar trabalho, comer, para poder o quê? Para o corpo extrair aqui nos intestinos, ele pega ali as proteínas, as vitaminas e tudo, e nós nos fortalecemos. Quando nós louvamos a Deus, e não de boca para fora, não com a nossa cabeça, o Davi disse, o meu louvor virá de ti na grande congregação. Até o louvor tem que vir de Deus. Então, quando nós louvamos a Deus pelo que nós aprendemos, pelo que Ele fez em nós, o nosso espírito vai se fortalecendo. Tira aquela ideia que Deus é um ser ávido, desejoso por adoração. Todo mundo está aleluia, aleluia, e Deus está. Estou gostando. Daqui a pouquinho eu dou as migalhinhas para eles aí, uma meia dúzia curada. Não, nada disso não, pessoal. Nós louvamos a Deus porque nós precisamos. Nós necessitamos de crescer espiritualmente, de fortalecer, de ter esse poder. É por isso que eu louvo a Deus. Então aqui no 3,25 Jó disse assim, o que eu temia me veio. O Jó acreditava que o vento de Deus soprava a favor dele e por isso ele estava sendo abençoado, e era verdade. Mas no fundo ele temia que esse vento parasse de soprar ou que soprasse ao contrário e ele sofreria. O que eu receava, não falava para ninguém, mas dentro dele, amigo, amiga, nós não temos que recear nada. O Filho de Deus, está escrito, isso é Provérbios 28, o Filho de Deus, veja como é que ele tem que ser. Tem uma tradução que
Eu acho que a atualizada é melhor do que essa nossa aqui corrigida. O que diz aqui a corrigida? 28. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Na atualizada fala que o justo, ele é intrépido como o leão. O que é intrepidez? Intrepidez é a ausência de medo. Você tem medo do demônio? Você ainda não está completo em Deus. Você tem medo que pode estar acontecendo alguma coisa ruim com você amanhã? Você não está completo. E esse medo pode abrir a porta para acontecer com você. O justo que é de Deus, ele é intrépido, ele não tem noção de medo como o leão. Jó tinha. Ele era justo, reto, íntegro, porém receava e temia. E aí aconteceu. Isso é um preceito de Deus. O justo é intrépido como leão, mas eu não sou, então ore, Deus, eu preciso ser. Eu não posso temer nada, eu tenho que respeitar o próximo, lógico, dentro do meu direito, mas eu não vou ficar temendo. E tem pessoas de Deus que estão temendo, e às vezes fazendo coisas não certas, porque temem. Quando nós tememos, veja o Salmo 119, 45, o que acontece conosco quando nós temos os preceitos de Deus? Não é tememos não. Salmo 119, versículo 45. Quando nós estamos obedecendo aos preceitos de Deus, nós conseguimos andar em liberdade. Está escrito assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O que o salmista diz? Ele não esperou que lhe fossem revelados. Tem gente que tem medo de buscar e encontrar alguma coisa que venha de encontro à sua vontade. Então, enquanto Deus não revela, ele vai aproveitando. Isso é uma mente fraca. Se os preceitos são bons, alegra o coração, é por eles que nós conseguimos uma porção de bênçãos, como ver daqui a pouquinho. Então, o que tem que fazer? Tem que buscar. O salmista diz: eu andarei em liberdade, não vou ter opressão nem pela esquerda, nem pela direita, nem pela retaguarda, nem pela frente. Eu vou andar em liberdade. Por quê? Porque eu busquei os teus preceitos. Busque, meu irmão, encontre os preceitos de Deus e você vai ser uma grande bênção. Veja o versículo 93 aqui agora, do mesmo salmo. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Se ele não tivesse buscado, ele não teria sido vivificado. Deus, o que é vivificar? É tornar da vida. Nós precisamos a cada momento dessa vivificação de Deus, porque o homem está morto em seus delitos e pecados, separado de Deus. Os preceitos é que nos ligam, que nos dão vida de novo. Então o salmista disse aqui claramente no 93, nunca, isso é para nunca esquecer, me esquecerei dos teus preceitos. Por quê? Pois por eles me tens vivificado. Queridos, é para fazer o que Deus manda. Em fazendo isso, nós somos vivificados. Veja o versículo 100 agora. Está ficando bom. Sou mais prudente do que os velhos. Salmo 119, 100, né? Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Dá prudência, meu irmão. O que é prudência? Prudência é uma capacidade que a gente adquire de ver o mal e se esquivar dele. Aqui está o mal. O tolo, que não é a pessoa que não é prudente, ele vê o mal, mas não consegue. Ele vai de encontro, tropeça e paga o preço. O que é prudente? Vê o mal e vai embora, se desvia. Então ele diz: sou mais prudente que os velhos, experimentados. Era jovem ele, mas por que você conseguiu isso? Por causa dos preceitos. Pegue os preceitos de Deus. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos.
Vamos agora para o versículo desse mesmo Salmo 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Ah, missionário, eu estou muito triste. Por quê, irmão? Você sabe que eu sempre crio no Salmo 46. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E eu estava com um problema sério, eu orei, missionário, clamei a Deus e Deus não me socorreu. Ah, você explicou por quê. O que o salmista disse aqui? Vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. A mão de Deus não pôde socorrer você, porque você não escolheu os preceitos de Deus. Escolha, viva eles. Vale a pena, meu irmão, você fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. Tem mais aí. Mateus capítulo 15, versículo 9. Aqui é Jesus falando. Mateus 15, 9. Antes desse 15, já tem versículo bom aqui, 15, 9. Vamos começar aqui, começando no versículo 7. O Senhor Jesus olhou as pessoas adorando a Deus assim. Os fariseus então eram tremendos, com aquela cara de santos. Aleluia, aleluia, grande é o Senhor, não sei lá mais o que. Aí Jesus disse assim para eles assim, olha, hipócritas, a palavra hipócrita significa ator, é da língua grega. O hipócrita é um ator, o ator é aquele cara que chora e é brincadeira aquilo, depois sai até rindo ali, quer dizer, ele é artista, ele simula uma coisa, todo mundo acha que está passando ali, mas não é. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Esqueçam as doutrinas que são preceitos, criações dos homens. O homem não tem condições de por si fazer nada que agrade a Deus. O Senhor Jesus disse: eu não recebo glória dos homens, eu não aceito humano testemunho. Vamos dizer que a base seria aqui, o homem está bem aqui, o mais inteligente, o mais capacitado está aqui, ele não consegue chegar na base, está completamente separado de Deus. Só mesmo a ação de Deus é que nos permite chegar e adorar a Deus. O mais inteligente, que inventar a doutrina mais bonita, coitadinho dele, ele está aqui, nunca vai chegar, aqui não vale nada, que ele é lixo da pior espécie. E a essas adorações, essas orações bonitas que as pessoas, a mente acha que vale nada. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque ensinam doutrinas que são preceito dos homens. Não tem condição. Não, mas aquela pessoa, coitadinha, ela ficou aleijada, passou a vida aleijada, aí ela fez esse poema, olha que coisa linda. Coitadinha, podia ter feito outra coisa melhor. Se tivesse estudado a palavra de Deus, talvez tivesse sido usada pelo Senhor Deus para dar uma lição para nós. Mas tudo aquilo ali não vale nada. E a tristeza é que se gasta bilhões e bilhões de dólares, de euros, de reais, fazendo essas coisas tudo, e tudo é lixo. No dia do juízo vai queimar tudo com fogo, não vai sobrar nada, e quem está ali vai se danar por toda a eternidade. É coisa séria isso que nós estamos falando. Quem tem juízo, volte-se para a palavra, viva a palavra, porque essas coisas não têm valor nenhum. Versículo 9, mas em vão me adoram, em vão, inútil, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Em vão, meu irmão, é tudo isso que se faz. Vamos dizer que eu fique louco, reúna aqui 100 mil pessoas e criemos uma doutrina nova e comecemos, agora nós vamos adorar a Deus. Coitado, é tudo perda de tempo. Saiu da palavra, pode esquecer, não tem valor algum. Não é que Deus seja embirrado, ou é do meu jeito, não é que não funciona.
O melhor dos homens, como eu disse, está aqui, a base está aqui. Só mesmo a ação de Deus que pega aqui e joga a gente na presença de Deus. Vamos agora para Colossenses 2:22. Colossenses 2:22. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu vou ler 4 versículos aqui em Colossenses, começar no 20 e vou até o 23, para você entender. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para as coisas desse mundo, para os princípios do mundo dos rudimentos. Aqui diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Preste atenção. Aqui, quero que você entenda bem isso aqui, para você não mais tropeçar na vida. Se nós hoje aceitamos Jesus, morremos quanto aos rudimentos, aos princípios, aos preceitos que estão no mundo, por que eles nos carregam de preceitos? Não toque nisso. Deixa eu ler aqui para poder em seguida falar. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Se acontecer essas coisas num coração que tem devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, elas têm uma aparência de sabedoria, nesse caso. Fora disso, não tem aparência nenhuma. Então, aquele cidadão que é consagrado à religião, que ele tem uma devoção voluntária, se emociona, faz de coração, que ele aparenta humildade e disciplina do corpo. Não, eu não vou casar porque eu estou separado para Deus. Isso não é bíblico. Deus fez o homem, a mulher, o ser humano, e disse: o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará, vão se unir, serão uma carne só. Não tem pecado nisso não. Mas tem pessoa que acha que ele vai ser mais santo se ele não casar. Ninguém é um pouquinho mais pecador por ter casado e por viver a vida conjugal na normalidade. Ao contrário, ele está cumprindo o mandato de Deus. A Bíblia diz que digno de toda honra é o leito sem mácula, sem mancha. Então não tem pecado isso. Mas a pessoa acha, então ele tem devoção voluntária, ele aparenta humildade e faz disciplina do corpo, jejua quase todo dia, paga um preço tremendo. Essas coisas, esses preceitos, nesse caso, eles têm alguma aparência de sabedoria. Presta atenção. Tem aparência, mas tem valor? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, do desejo humano. Não vale nada, 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 nada. Então, se não vale nada, por que se apegar a essas coisas, esses preceitos, essas doutrinas que mortificam, não sei lá mais o que, tem que acordar às 6 horas da manhã, tem que varrer o jardim, não sei, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Isso não vale nada, meu irmão. A única coisa que vale é você ouvir a pregação da palavra, ou ler a Bíblia. Aquilo que você entende, você vai crer. Fez toda a vontade de Deus. É diferente o evangelho de qualquer religião. Mas tem mais. Vamos agora para o Salmo 50, versículo 16. Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens que recitar os meus estatutos
e que tomar o meu conserto na tua boca. É 17 agora. Pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Os preceitos de Deus são para serem obedecidos. Obedecidos. Agora, de nada vale você ficar recitando, falando, se você não obedece o que eles estão dizendo. Vamos ler os 2 versículos de novo agora? Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos, e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Não temos, irmãos, de maneira alguma que ficar. Aqui tem uma tradução que fala aqui, em vez de conserto, de estatutos, fala dos meus preceitos. Quer dizer, a pessoa tem que acreditar naquilo que Deus fala, determinou, e não fazer de boca para fora. Funciona não. Agora vamos para o primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 2. Davi está velhinho, e ele sabe que o seu dia está chegando. Ninguém quer que esse dia chegue, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para todo mundo. E veja o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Primeiro livro de Reis, 2, começando o versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. O que ele está dizendo aqui? Salomão, como acontece todo mundo, vai acontecer comigo. Só temos notícia de 2 pessoas que não morreram até hoje. 2 só, não foram 3 não. Pode até ter havido alguma outra, mas se a Bíblia não falou, a gente não sabe. Então podemos crer só em 2 casos. Enoque, que andou com Deus, não se viu porque Deus para si o tomou, e Elias, que foi arrebatado e levado para os céus. Todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, partiremos. E isso vai acontecer com todo mundo. Aí o Davi disse: eu vou lhe dar uns conselhos. Primeira coisa para você ter sucesso, meu filho, você tem que se esforçar e ser homem. Ou seja, você tem que ser uma pessoa de batalha, uma pessoa de vigor. Você não pode ser um frouxo na vida, não. Esforça-te, tem que se esforçar e ser homem. Agora veja o seguinte, versículo 3. E guarda a observância. Essa palavra traduzida aqui na corrigida por observância, ela vem da mesma palavra de preceito. Na atualizada é preceito. E guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Para que, pai? Vamos dizer que ele perguntou: para que eu tenho que guardar? E o Davi começou a explicar: para andares nos seus caminhos. Ninguém vai andar no caminho de Deus se não guardar os preceitos do Senhor. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Guarde os preceitos do Senhor. Se você não guardar, você não vai ter força, não vai ter luz, não vai ter capacidade de andar nos lindos caminhos que Deus estabeleceu para nós. Vai ver outros andando, tendo sucesso, e você não vai. Tem que ser pela norma. E que mais? E ele continua dizendo, aqui todo E aqui significa uma conjunção que está unindo. E para guardares os seus estatutos. Você tem que guardar observar, guardar os preceitos, para você guardar os estatutos. Que são estatutos? São conjuntos de leis que Deus estabeleceu, e são vários. Estatuto da prosperidade. Você é dizimista, é ofertante, ele diz: vou abrir a janela dos céus. Missionário eu sou, não está abrindo, mas você não está guardando os preceitos. Você não vai conseguir guardar os estatutos, ou seja, tê-los manifestados em sua vida. O da cura divina, o estatuto da vida conjugal sadia, e de todo sentido. Então você tem que guardar os preceitos. O que mais? E os seus mandamentos. Missionário, eu quero fazer o que Deus mandou, mas eu não consigo. Não consegue não. Se você não guardar os preceitos, as normas, você não vai guardar os mandamentos. Que mais? E os seus juízos, coisas que Deus já fez, como a cura divina, o perdão de pecados, tantos outros juízos, você não consegue usufruir. Tudo por falta dos preceitos. Tem mais?
os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos. Deus fala no seu coração, através da mensagem. Poxa, hoje Deus me levantou, eu vou ser uma bênção. Você sai daqui, parece até que a porta é muito pequena para você, você se sente um gigante. No outro dia você está todo derrotado. Poxa, eu não guardei o testemunho que deu em mim, não aconteceu. Está faltando os preceitos. E você fica só marcando o passo no mesmo lugar. Estou avançando nada. Às vezes você está até retrocedendo. Em vez de andar para frente, está andando para trás. Está crescendo igual rabo de cavalo, só para baixo. Mas por que acontece isso? Porque você não está observando os preceitos, os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés. E para que eu tenho, Senhor Deus, que guardar os caminhos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares? Meu irmão, nós temos que estar tão bem na mão de Deus. Se nós formos para o deserto, ali vai virar um jardim florido. Se nós chegarmos em qualquer situação, nós vamos reverter aquela situação. Você vai prosperar em tudo que você quiser. Ah, não, meu irmão se deu bem que ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a Alemanha, ele foi para, sei lá, para o lugar que foi lá, e lá e foi abençoado. Eu não tive condição. Disse, não, onde você voltar? Não importa, você não tem que sair correndo. Se você ler na Bíblia, não diz que você vai correr atrás da bênção e vai alcançar. A bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Veja Deuteronômio 28, fala isso, depois do 15 em diante. Ela virá e alcançará você. Mas tem mais agora, versículo 4. E para que eu tenho que guardar os preceitos? Veja que iluminação o Davi tinha das normas de Deus. Ele está dando conselho para o filho dele que queria bem sucedido. Então tudo ele falou que tinha que guardar os preceitos. Para quê? Para isso, para fazer a vontade de Deus, para poder fazer isso, para fazer isso, tal, para ter sucesso em tudo. E diz mais, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. O que é o trono de Israel hoje? É o trono de Jesus. É o poder de Deus que ele veio inaugurar no meio da humanidade, para curar, para libertar, para levantar, para perdoar, para fazer a obra completa. O que é ser sucessor? Ser um continuador. Se nós não guardamos os preceitos, nós não somos os continuadores. Oramos, jejuamos, gritamos, esperneamos e o poder não vem. Mas por que, missionário? Porque nós não estamos guardando os preceitos, não estamos guardando o que deveríamos guardar. Aqui diz, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. Davi está personificando Jesus aqui. Se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante minha face fielmente, andar com fidelidade, com todo o seu coração, não com metade do coração, e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao teu trono de Israel. Se nós fizermos isso, nós seremos pessoas abençoadas. Se nós não fizermos, nós não seremos pessoas abençoadas. Tudo depende se nós guardamos ou não os preceitos do Senhor, as normas. O Senhor Deus diz, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, Jesus falou isso, o que você faz? Não, eu não vou. Vai, não resmungando, vai com ele uma. Oh, muito obrigado, você caminhou uma milha, eu vou caminhar 2 contigo agora. Vai, felicidade. Ah, missionário, eu não tenho sangue de barata. Se alguém lhe bater numa face, dá outra. Não, a mim não. Se bater, se falar de mim, eu meto um processo de calúnia, injúria e difamação. É melhor você meter um processo espiritual. Preceitos. Está perdoado em nome de Jesus. Dá a todo que te pede e não vira as costas aquele que quer que lhe emprestes. Faça o que Deus mandou, meu irmão. Na hora que você cumpre os preceitos,
e são vários os preceitos na Escritura Sagrada, você está cumprindo a condição que Deus estabeleceu para Ele operar na sua vida. Está cheio de cristãos só querendo bênção e não consegue, um ou outro consegue. Deus quer que nós vivamos bem, que nós sejamos uma verdadeira bênção, que a gente possa desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. O que é que está faltando? Cumprir a palavra do Senhor. Veja uma coisa aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, coitado de vocês, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, atores, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Os fariseus estavam muito orgulhosos. Não, nós damos o dízimo de tudo. E aparentemente eles davam. Traziam o dízimo das hortaliças, de coisas pequenas. E o pessoal os aplaudia. Ó, grande dizimista, essa pessoa é bem. Mas o mais importante da lei não é o dízimo e a oferta. O mais importante da lei é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. O que é a justiça? O Espírito Santo nos convence de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O cristão, quando peca, na hora ele até gosta, mas depois vem uma tristeza no coração. É Deus convencendo que aquela prática é pecaminosa. Ele deve pedir perdão a Deus e evitar aquela prática. Justiça é aquele ato que nós fazemos sobre a revelação da palavra de Deus. Mandamos o demônio embora, abençoamos a pessoa, perdoamos, fazemos oração da cura e é curado. Isso é o importante da lei. Deus quer que os seus filhos hoje não vivam oprimidos, sejam praticantes da justiça, estão atacados, manda o mal embora, vença aquela situação. Está alguém em necessidade, ore por aquela pessoa. Misericórdia, assim como nós gostamos quando Deus é misericordioso, não lança no nosso rosto o que fizemos de errado e nos perdoa toda vez, porque Ele é misericordioso, devemos fazer o mesmo pelas pessoas. Justiça, misericórdia e a fé. A fé é para ser praticada, meu irmão. A fé não é para ser guardada, não é para esperar o dia que eu vou praticar. A fé é para ser praticada na hora que Deus dá para você. Tem gente que está há 20 anos esperando o dia que vai praticar a fé. Esse dia não chega. Jesus, vocês tinham que fazer o mais importante, os preceitos. Na atualizada fala os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Tinham que fazer isso, sem omitir aquelas. O quê? Eles não eram bem dizimistas, não. Eles davam parte só do dízimo. E Deus sabe tudo que nós fazemos. Ele na hora, vamos dizer, que tinha que dar 10, eu vou dar 4, vou dar 7, vou dar 3, dava, aqui está o meu dízimo. O irmão fulano de tal é uma benção aqui para a igreja aqui, mas não era benção não. Ele estava omitindo aquelas coisas. Mas deviam fazer o quê? O principal da lei: justiça, misericórdia e fé. Resumindo tudo que nós temos aprendido aqui, vamos aprender na Bíblia Sagrada. Você precisa aprender por você. Lê lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e marcar: isso aqui é um preceito bíblico, eu não tenho feito esse preceito, eu vou fazer. Isso aqui é um mandamento, uma coisa maior. Isso aqui é o que Deus quer que eu faça, vou fazer, vou cumprir. Meu irmão, você tornar-se-á uma pessoa abençoada. Agora mesmo, nós estamos aqui na presença do Senhor, Deus falou ao seu coração, é hora de você tomar uma decisão hoje. Você que me assiste em qualquer lugar, através da televisão, de um DVD, do que for, tome a sua posição. Não fique agora aí repetindo reza de missionário, reza de pastor Jaime, de algum cidadão que já morreu. Esquece esse negócio. Busque a palavra de Deus. Cumpra os preceitos do Senhor
e você será a bênção que Deus quer que você seja. Amém, Jesus?